Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 120, dia 30 de novembro de 2023. A oferta da viúva. Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Lucas 21, 1 a 4. Aprendemos por um lado, com esses versículos, quão intensamente nosso Senhor Jesus Cristo observa as coisas que são feitas na terra. Lemos que ele olhou para cima e viu os homens ricos lançando seus presentes no tesouro. E viu também uma viúva pobre lançando 2 moedas. Poderíamos muito bem supor que a mente de nosso Senhor nesta época estaria totalmente ocupada com as coisas imediatamente diante dele. Sua traição, seu julgamento injusto, sua cruz, sua paixão, sua morte, tudo estava próximo, e ele sabia disso. A proximidade da destruição do templo, a dispersão dos judeus, o longo período de tempo antes de sua segunda vinda, foram todas as coisas que se espalharam diante de sua mente como uma imagem. Foi apenas alguns momentos atrás que ele falou deles. E ainda, em um momento como este, nós o encontramos observando tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ele não acha abaixo dele observar a conduta de uma certa pobre viúva? Lembramos-nos que o Senhor Jesus não muda. O que lemos na passagem diante de nós é o que está acontecendo em todo o mundo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 15, 3. Nada é muito pouco para escapar à sua observação. Nenhum ato é insignificante demais para ser anotado no livro de sua lembrança. A mesma mão que formou o sol, a lua e as estrelas, foi a mão que formou a língua do mosquito e a asa da mosca, com perfeita sabedoria. O mesmo olho que vê as câmaras do conselho de reis e imperadores é o olho que percebe tudo o que acontece na cabana do trabalhador. Todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele com quem temos de lidar. Hebreus 4,13. Ele mede a pequenez e a grandeza por uma medida muito diferente da medida do homem. Acontecimentos em nossa própria vida diária, aos quais não damos importância, são muitas vezes assuntos muito solenes e sérios aos olhos de Cristo. Ações e feitos na história semanal de um homem pobre, que os grandes deste mundo consideram triviais e desprezíveis, são muitas vezes registrados como de peso e importante nos livros de Cristo. Ele vive, que marcou o presente de uma viúva pobre com tanta atenção quanto presentes de muitos homens ricos. Deixe o pobre crente se confortar nesta poderosa verdade, que ele se lembre diariamente que seu mestre no céu leva em conta tudo o que é feito na terra, e que a vida dos pobres camponeses é percebida por ele tanto quanto a vida dos reis. Os atos piedosos de um pobre crente têm tanta dignidade quanto os atos de um príncipe. As pequenas contribuições para o Evangelho que o trabalhador faz com seus escassos ganhos são tão valiosas aos olhos de Deus quanto um cheque de $10.000 de um nobre. Conhecer isso a fundo é um grande segredo de contentamento. Sentir que Cristo olha para o homem e não para que o homem tem, ajudará a nos preservar de pensamentos invejosos e murmuradores. Feliz é aquele que aprendeu a dizer com Davi: sou pobre e necessitado, mas o Senhor pensa em mim.
Salmo 40, 17. Aprendemos, por outro lado, com esses versículos, quem são aqueles que Cristo considera mais liberais em dar dinheiro para os propósitos do Evangelho. Lemos que ele disse sobre a pobre viúva que lançou 2 moedas no tesouro. Em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros. Todas essas pessoas deram de seus bens, mas ela, de sua pobreza, colocou tudo o que tinha para viver. Essas palavras nos ensinam que Cristo olha para algo mais do que a mera quantidade de dons dos homens ao medir sua liberalidade. Ele olha para a proporção que suas doações trazem para a sua propriedade. Ele observa o grau de abnegação que sua doação acarreta para eles. Ele gostaria que soubéssemos que algumas pessoas parecem dar muito para propósitos religiosos e que, aos olhos de Deus, dão muito pouco. É que alguns parecem dar muito pouco, que aos olhos de Deus dão muito. O assunto diante de nós é particularmente profundo. Em nenhum ponto, talvez, os cristãos professos falem tanto quanto na questão de dar dinheiro para a causa de Deus. Milhares, pode-se temer, não sabemos nada sobre dar como um dever cristão. A pouca doação que existe está confinada inteiramente a uns poucos selecionados nas igrejas. Mesmo entre aqueles que doam, pode-se afirmar com ousadia que os pobres geralmente dão muito mais em proporção aos seus meios do que os ricos. Esses são fatos claros que não podem ser negados. A experiência de todos os que arrecadam para caridades cristãs testemunhará que elas são corretas e verdadeiras. Vamos nos julgar nesta questão de dar, para que não sejamos julgados e condenados no grande dia. Que seja um princípio estabelecido conosco, vigiar contra a mesquinhez e qualquer outra coisa que façamos com o nosso dinheiro para dar regular e habitualmente à casa de Deus. Lembremos-nos de que, embora a obra de Cristo não dependa do nosso dinheiro, Cristo tem o prazer de testar a realidade de nossa fé, permitindo-nos ajudá-lo. Se não podemos encontrar em nossos corações para dar qualquer coisa à causa de Cristo, então podemos duvidar da realidade de nossa fé e caridade. Lembremos-nos de que o nosso uso do dinheiro que Deus nos deu terá que ser contabilizado no último dia. O juiz de todos será aquele que notou o ácaro da viúva. Nossas receitas e despesas serão trazidas à luz diante de um mundo reunido. Se naquele dia provarmos ter sido ricos para nós mesmos, mas pobres para com Deus, então seria melhor para nós se nunca tivéssemos nascido. Não menos importante, vamos olhar ao redor do mundo e perguntar: onde estão os homens que já foram arruinados por doações liberais para propósitos piedosos? E quem já se viu realmente mais pobre emprestando ao Senhor? Veremos que as palavras de Salomão são estritamente verdadeiras. Há um que espalha e ainda aumenta, e há um que retém mais do que convém e tende a pobreza. Provérbios 11, 24. Finalmente, oremos pelos homens ricos que ainda não conhecem o luxo de dar, para que suas riquezas não sejam sua ruína. Centenas de movimentos evangelísticos estão parados continuamente por falta de fundos. Grandes e eficazes portas estão abertas para a Igreja de Cristo para fazer o bem em todo o mundo, mas por falta de dinheiro, poucos podem ser enviados por elas. Oremos para que o Espírito Santo desça sobre todas as nossas congregações e ensine a todos os nossos adoradores o que fazer com seu dinheiro. De todas as pessoas na terra, nenhuma deveria ser tão liberal quanto os cristãos. Tudo o que eles têm, eles devem ao dom gratuito de Deus. Cristo, o Espírito Santo,
o Evangelho, a Bíblia, os meios da graça, a esperança da glória, todos são dons imerecidos e incomparáveis, dos quais milhões de pagãos nunca ouviram falar. Os possuidores de tais presentes certamente devem estar prontos para distribuir e dispostos a dar. Um Salvador doador deveria ter discípulos doadores. De graça recebemos, de graça devemos dar. 1 Timóteo 6,18, Mateus 10,8. Amém. Tem continuação. Senhor, ensina-nos a ter um coração liberal para a Tua obra, Pai. Dá-nos condições financeiras para que possamos ajudar aqueles irmãozinhos que precisam de nossa ajuda, Pai. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça e o Teu amor. No nome do Senhor Jesus. Amém.